Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 18. Capítulo 228. Olhando para a tela, onde a onda de choque da explosão aterrorizante foi desintegrada pela luz, onde a terra, as plantas, até uma grande base militar desapareceu sem deixar vestígios em um instante. Nesse momento, inúmeras pessoas ficaram em silêncio. No vasto espaço aberto, apenas uma figura emitindo uma luz ofuscante permanecia silenciosamente suspensa ali. Ao ver o Messias, que parecia uma divindade, Irina só conseguia sentir descrença. Os terríveis tremores secundários de centenas de explosões de mísseis foram eliminados tão facilmente? Exterminados sem qualquer resistência, sem sequer um respingo? Eram ondas de choque de centenas de mísseis, e elas simplesmente desapareceram? Irina quase duvidou do que estava vendo. Claro, se isso fosse tudo, ela ficaria apenas surpresa, maravilhada com o poder do Messias, capaz de facilmente dissipar ondas de choque de mísseis tão aterrorizantes. Mas o que aconteceu depois superou completamente suas expectativas. Tudo num raio de 2 quilômetros, incluindo a base militar, desapareceu no nada. Tudo que restou foi uma enorme cratera. Os olhos de Irina se arregalaram de terror. Esse poder simplesmente não era humano. As pessoas comuns que odiavam ou desprezavam os mutantes viram seus sorrisos desaparecerem, substituídos apenas por espanto e medo. O Messias liberou esse poder novamente? Destruindo vários quilômetros de coisas? Aquela vez em que ele foi perseguido por mísseis e ficou tão patético, foi tudo apenas uma encenação? Ele fingiu ser fraco e nos enganou novamente? Olhando para a cratera de 2 quilômetros de largura, inúmeros espectadores começaram a questionar sua percepção da realidade. Torre Stark. Pepper cobriu a boca, incapaz de falar. Tony ficou perplexo. Como o corpo de uma pessoa poderia possuir um poder tão aterrorizante? Não se tratava apenas de um pequeno dano, mas da destruição completa de uma área enorme. Assim como as pessoas comuns, ele também pensou na mesma questão. Será que o Messias escondeu sua verdadeira força antes? Será que ele fingiu ser tão patético durante os ataques de mísseis só para brincar com eles? Além disso, será que o poder demonstrado agora, que apagou tudo em um raio de 2 quilômetros, não era a verdadeira força do Messias? Ele tinha algumas evidências disso. Tony ainda se lembrava claramente que no princípio, o Messias havia destruído diretamente uma cidade inteira. Comparado a isso, apagar 2 quilômetros parecia insignificante. Desde então, o Messias nunca mais demonstrou aquele nível de poder, como se aquele momento tivesse sido uma mera coincidência. Então, será que tudo desde então foi uma atuação e ele estava fingindo ser fraco o tempo todo? Na verdade, sua verdadeira força poderia facilmente destruir uma cidade. Talvez destruir uma cidade não fosse seu limite, ele nunca havia realmente liberado todo o seu poder. Lembrando que toda vez que o Messias enfrentava perigo, de alguma forma, ele sempre saía ileso. Quanto mais Tony pensava nisso, mais assustadoras as implicações se tornavam. Será que uma pessoa assim realmente poderia existir neste mundo? O coração de Tony vacilou. E se o Messias era assim, então o que dizer do Cavaleiro Branco? Será que ele também estaria escondendo sua força? Naquele momento, Tony não pôde deixar de se lembrar de notícias recentes. O fenômeno que havia envolvido toda a Terra há algum tempo fora atribuído ao Cavaleiro Branco. Será que o verdadeiro poder do Cavaleiro Branco seria suficiente para destruir a Terra facilmente? Será que esse é o verdadeiro poder de um mutante nível Ômega? Se o Cavaleiro Branco era assim, será que o Messias também seria? Será que todos subestimaram o poder dos mutantes de nível Ômega? Quanto mais pensava nisso, mais o coração de Tony disparava, incapaz de acreditar em tudo aquilo. Pepper percebeu sua expressão estranha e perguntou confusa. Tony, o que houve? Tony respirou fundo e então se virou para Pepper, compartilhando suas suspeitas com ela. Pepper, que inicialmente não entendeu, imediatamente engasgou, murmurando. Tony, você está brincando. Não, não estou brincando. Tony balançou a cabeça e disse sério. Você notou que a velocidade de voo do Messias era Mach 7? Nessa velocidade, como seu corpo exposto poderia suportar a pressão de um voo em alta velocidade? Nem mesmo os caças mais avançados do mundo conseguem atingir essa velocidade. O que isso significa? Significa que a força física do Messias pode exceder em muito as nossas expectativas. Mas por muito tempo, o Messias não revelou nem um pouco disso, ele não mostrou nada. Se eu não tivesse percebido que algo estava errado agora e pensado no passado do Messias, eu não teria notado. Ouvindo as palavras de Tony, Pepper cobriu a boca mais uma vez, seu coração cheio de choque. Se essa especulação fosse verdade. Naquele momento, Pepper sentiu um arrepio. Irmandade de Mutantes. Magneto, Mística e até mesmo Charles, Logan e outros da Mansão X tiveram suas expressões ansiosas congeladas. As ondas de choque de centenas de explosões de mísseis e tudo naquela vasta área haviam desaparecido. Esse garoto, disse Logan, entre risos e lágrimas. Ele está brincando com a gente? Por que ele não fez isso antes, nos deixando tão preocupados? Nos preocupamos com ele à toa. Depois de rir e reclamar, Logan perguntou de repente. Quão forte esse garoto é, exatamente? Com essa pergunta, Ciclope e os outros ficaram em silêncio, trocando olhares, com os rostos cheios de confusão e choque. Kamar-Taj. Caecilius e mais de uma dúzia de feiticeiros em vestes amarelas sentiram suas emoções à flor da pele. A velocidade anterior de Mach 7 comparada à cena aterrorizante atual parecia quase
É essa a verdadeira razão pela qual o Messias é chamado de mutante nível ômega, murmurou Caecilius. O grupo de feiticeiros ficou emocionado. Enquanto todos estavam perdidos em pensamentos, a luz que se espalhava por 2 quilômetros quase desapareceu nas imagens de satélite. A cratera de 2 quilômetros de extensão ficou claramente visível. Quando a luz se dissipou completamente e o último resquício de neblina desapareceu, eles notaram algo estranho. Num raio de 2 quilômetros além da figura brilhante do Messias, não deveria haver sobreviventes. No entanto, eles viram outra pessoa na cratera. Com a visão ampliada do satélite avançado, eles viram claramente as roupas que essa pessoa usava. A pessoa estava de uniforme militar e tinha uma constituição muito forte. Um soldado? Capítulo 229. Enquanto inúmeras pessoas pensavam isso, a figura do Messias de repente se moveu e desapareceu de sua posição original. Bum! Um estrondo sônico aterrorizante ecoou. Na cratera vazia de 2 quilômetros, Micaela parecia atordoada e aterrorizada, examinando os arredores áridos. Eu não estou morta? Micaela ficou aliviada e confusa. De repente, uma forte rajada de vento apareceu. Ah! Ele perdeu o equilíbrio com a rajada, rolando no chão várias vezes. Se Sid não tivesse parado a certa distância, Micaela não sabia em que estado ele estaria. Messias. Micaela tinha acabado de levantar a cabeça quando viu o Messias flutuando à distância. Ao ver isso, suas pernas tremeram e seu rosto ficou cheio de medo. Olhando para o policial sobrevivente, os olhos de Sid não mostraram surpresa. Ele havia deixado essa pessoa viva deliberadamente. O motivo era simples, ele queria perguntar a essa pessoa sobre a localização de outras bases militares. Com isso em mente, ele disse friamente, diga-me onde fica a base militar mais próxima. Enquanto ele falava, sua mão direita começou a brilhar levemente branca. Micaela inicialmente queria recusar, mas ao ver o brilho, uma sombra ressurgiu em sua mente. Seu corpo tremendo enquanto ele se lembrava das pessoas que haviam morrido momentos antes. Em seu medo reativo, ele disse rapidamente, eu vou te contar. Ao ouvir isso, Sid abaixou a mão. Logo ele obteve a localização da base militar mais próxima. A figura de Sid se moveu, desaparecendo de sua posição original. Experiência em transferência espacial mais um. Reaparecendo atrás do policial, Sid agarrou a parte de trás do uniforme dele. Como se estivesse pegando um gatinho, Sid facilmente levantou o homem e voou em direção à distante base militar. Enquanto voava, Sid verificou a energia dentro de seu corpo e descobriu que ainda tinha cerca de 20%, o que o fez respirar aliviado. Felizmente, ele havia controlado a produção de luz do sol antes e cortado o suprimento de energia bem a tempo. Caso contrário, até os 20% restantes teriam sido drenados pela habilidade de nível ômega, luz do sol. Sid sentiu-se um pouco arrependido. Não importava a situação, luz do sol sempre consumia muita energia e nunca tinha a oportunidade de utilizá-la totalmente. Se fosse nível 2 ou nível 3, estaria tudo bem, mas agora no nível 4, usar o luz do sol em toda a sua extensão exigiria muito mais energia. Originalmente, quando luz do sol atingiu o nível 4 pela primeira vez, seu alcance mal chegava a 1 quilômetro. Com suas habilidades melhorando ao longo do tempo e o aprimoramento da divindade e do poder da luz divina, o alcance de luz do sol dobrou diretamente, alcançando mais de 2 quilômetros. Eu me pergunto como seria o nível 5 do sol. Voando com o homem, Sid não pôde deixar de sentir curiosidade e expectativa. Ele sempre sentiu que o poder de luz do sol nunca havia sido verdadeiramente liberado, e suspeitava que atingir o nível 5 poderia permitir que ele mostrasse sua verdadeira força. Quem sabia quando luz do sol alcançaria o nível 5? Pensando com expectativa, Sid voltou seu olhar para o oficial em suas mãos e perguntou, que tipo de defesas aquela base militar tem? Após ser atacado novamente, Sid certamente não pretendia mais se conter. Ele estava se preparando para atacar algumas bases também. É claro que, embora tivesse tais pensamentos, ele não era tolo o suficiente para invadir uma base militar quando sua energia não estava totalmente recuperada. Além disso, algumas bases militares tinham coisas perigosas com as quais ele não podia lidar no momento, como bombas nucleares. Sid planejou atacar algumas bases militares mais fracas antes que os militares pudessem responder. No momento, sua velocidade de voo não era muito alta, então o oficial ainda conseguia falar. No entanto, o oficial parecia hesitante, com os olhos piscando, claramente imerso em pensamentos. Sid estreitou os olhos levemente e, como se percebesse algo, uma luz vermelha brilhou em suas pupilas. No instante seguinte, seu poder mental irrompeu, inundando a mente do policial. Levou apenas um instante para que a expressão do homem se tornasse inexpressiva. Então, como um tubo de bambu despejando feijões, ele começou a descrever as bases próximas e a situação da cidade mais próxima. Depois de ouvir o que ele disse, Sid franziu a testa ligeiramente. Só há uma base militar por perto que atende aos meus requisitos. Olhando para o céu, Sid sentiu intensamente que algo no céu o observava. Sem dúvida, era um satélite. Sid balançou a cabeça. Parecia que ele só poderia destruir a base militar mais próxima por enquanto, e essa base era administrável em seu estado atual. Quanto às outras bases, elas teriam que esperar. Quem sabia que tipo de preparativos essas outras bases poderiam ter para ele?
Se ele fosse lá agora, eles poderiam ter explosões esperando por ele. Além disso, as bases militares geralmente ficavam em áreas remotas e desabitadas, o que dava aos militares mais oportunidades de se preparar. Enquanto pensava, Sid não pôde deixar de se lembrar do oficial que havia aparecido recentemente, aquele com a habilidade de se teletransportar. Não havia quase nenhuma dúvida de que a pessoa ainda estava viva e possivelmente nem tinha estado na base recentemente destruída. Ele perguntou especificamente sobre as informações do homem, e o policial começou a lhe contar o que sabia. Agora, Sid sabia quem era aquele oficial teletransportador. Um humano modificado usando genes X mutantes, hein? Sid franziu a testa. Isso não o surpreendeu. Aqueles pesquisadores militares sempre gostaram de fazer experimentos com genes X. No processo, muitos humanos modificados foram criados. Por exemplo, houve inúmeras versões modificadas usando os genes de Logan, e Deadpool foi uma delas. Ao mesmo tempo, ele não estava preocupado com essa tecnologia genética. Não importava o quão avançada ela fosse, ela não poderia ameaçá-lo. Usar seus genes para modificação era ainda mais impossível. A complexidade de seus genes estava além da compreensão. Mesmo que passassem centenas de anos, eles não seriam capazes de decodificá-los. Na verdade, Sid duvidava que alguém pudesse resistir aos seus genes. Especialmente com a adição da linhagem asgardiana, tornou-se ainda mais misterioso e complexo, atingindo um nível não científico. Os humanos realmente poderiam usar a tecnologia para aproveitá-la? Sid balançou a cabeça. Depois desses pensamentos, ele voltou sua atenção para o oficial. Como esperado, o oficial não estava na base próxima. O oficial ao lado dele disse: Leonard está em outra base militar importante, supostamente com algumas figuras importantes. Enquanto Micaela explicava, Sid continuou voando e logo chegou a outra base militar. Capítulo 230. Ouvindo as palavras de Micaela, Sid franziu a testa. Como esperado, o cara com a habilidade de teletransporte não estava lá. Fazia sentido. Já que tinham escolhido emboscá-lo ali, não teriam ficado. As pessoas na base destruída antes provavelmente eram apenas insignificantes soldados de infantaria. Ele conseguiu perceber algo disso nas palavras do oficial. Por exemplo, o oficial só sabia da existência de algumas bases militares sem importância. Quanto às importantes, ele só ouvirá menções vagas e não sabia suas localizações exatas. Enquanto pensava profundamente, a figura voadora de Sid parou. Ele olhou para cima e viu uma base militar surgindo à distância. Carregando o oficial, Sid voou até lá. No caminho, ele viu o caos na base, muitas pessoas estavam em pânico tentando escapar. Ele até viu um helicóptero saindo da base, aparentemente tentando fugir. Claramente, eles sabiam que ele estava vindo. Sem hesitar, a mão de Sid começou a brilhar em azul. Experiência de raio espiritual mais um. No momento seguinte, um raio de energia azul apareceu. Um flash de luz azul. A 100 metros de distância, as pás do rotor do helicóptero preto zumbiam enquanto ele voava para longe da base. Bum! Quase num piscar de olhos, o raio azul atravessou o helicóptero. Com um ruído agudo, o helicóptero se dividiu em dois e então explodiu como fogos de artifício no céu. Após eliminar o helicóptero, Sid moveu sua mão direita, ainda canalizando o raio espiritual, em direção à base militar. Naquele momento, os rostos dos funcionários e oficiais na base estavam cheios de desespero e choque. O Messias está realmente vindo para cá? Por que isso está acontecendo? Alguém nos salve. Assistindo a essa cena via satélite, os espectadores comuns ficaram em silêncio. Então, sob seus olhares atordoados, o raio espiritual de nível 4, cujo alcance, poder e duração aumentaram muito, instantaneamente varreu a base. Bum! A base militar inteira foi dividida em duas. Ignorando as pessoas na base, Sid continuou a controlar o raio espiritual, que se estendia por mais de 100 metros de comprimento, esculpindo o chão. Num instante, cortes profundos apareceram no chão. Enquanto isso, ataques da base militar chegaram. Balas, foguetes e outros projéteis o bombardearam. No entanto, a cena que se desenrolou só encheu a todos de desespero. Bang, bang, bang. Bum, bum, bum. Não importa o ataque, todos foram bloqueados pelo escudo refletivo, sem nem mesmo fazer barulho. As pessoas na base ficaram furiosas e aterrorizadas. Eles queriam matar o Messias, mas a visão diante deles só os fez sentir sufocados. Foi somente agora que eles realmente perceberam o quão aterrorizante o Messias era e a imensa pressão que ele exercia sobre eles. Assistindo às transmissões ao vivo e atacando com mísseis à distância, eles acabaram não tendo a sensação de enfrentá-lo diretamente. Agora, vendo o Messias imóvel enquanto resistia a inúmeros ataques. Monstro, ele é um verdadeiro monstro. Porque uma pessoa assim nasceria neste mundo. Socorro, eu não quero morrer. As pessoas na base, todas elas demonstravam medo. Mesmo diante de seus apelos e gritos desesperados, Sid permaneceu emocionalmente inalterado, ainda controlando o raio espiritual. Bum, bum, bum. Cortes apareceram no chão, acompanhados de gritos aterrorizados. Experiência de raio espiritual mais um. Quando o raio espiritual não pôde mais ser mantido, Sid o lançou novamente. Em poucos instantes, sob seus ataques implacáveis, a enorme base militar foi reduzida a escombros. Explosões e incêndios ocorreram em diversas áreas. Logo, não havia um único sobrevivente na base. Depois de inspecionar a base destruída uma última vez, Sid partiu sem olhar para trás, voando em direção à cidade mais próxima. Quanto ao oficial que ele estava segurando, Sid simplesmente o eliminou.
No céu, um satélite capturou claramente a cena horripilante. Nesse momento, inúmeras pessoas caíram no medo e no silêncio. Comparado à base que foi engolfada pela luz e desapareceu em um instante, essa cena avassaladora e lentamente destrutiva os deixou ainda mais aterrorizados. A luta inútil da base militar e o poder desesperador do Messias foram todos vividamente exibidos diante deles. Uma base militar secreta, arrogante e absolutamente arrogante. Maldito mutante ômega, você pagará o preço um dia. Ao ver seus companheiros morrerem, dezenas de oficiais e vários generais na base ficaram furiosos. Mas por enquanto, eles eram impotentes. Quanto à questão do Messias, isso teria que ser resolvido mais tarde. Na transmissão ao vivo, Irina, usando um lindo vestido, ficou perplexa ao ver o Messias voar para a cidade e depois desaparecer em um canto isolado. Neste momento, o satélite perdeu o rastro dele. No entanto, não houve tempo para ela pensar muito, pois o desaparecimento do Messias levou os espectadores a voltarem sua raiva contra ela. Irina, essa é a boa notícia que você nos prometeu, com todas essas provocações? Ei, desapareça da minha vista, seu mentiroso. Toda vez que Irina dizia que tinha boas notícias, o resultado sempre superava as expectativas, e isso enfurecia diretamente os espectadores. No palco da transmissão, ao ver as mensagens dos espectadores, o rosto de Irina estava cheio de frustração e pânico. Enquanto isso, Magneto e outros também tinham emoções confusas. Mansão X. Logan Charles virou-se para o lado. Professor, o que houve? Logan pareceu confuso, sem entender por que Charles o chamou de repente. No segundo seguinte, o professor X deu a resposta. Logan, preciso que você vá até a cidade onde o Messias foi visto pela última vez. Tente encontrá-lo antes que ele desapareça completamente. Logan entendeu e então assentiu. Ele tinha ouvido falar disso pelo professor antes, mas por causa da situação do Messias, ele ainda não tinha tomado nenhuma atitude. Logo, ele, Ciclope e Tempestade embarcaram no X-Jet preto. Com um rugido, o X-Jet desapareceu no céu. Espero que corra tudo bem. Charles suspirou. Enquanto os X-Men entravam em ação na cidade onde o Messias havia desaparecido pela última vez, a luz do sol caía forte e Sid, tendo escapado da vigilância por satélite, estava sob o sol, absorvendo continuamente a luz solar para repor sua energia esgotada. Nesse momento ele suspirou. Que pena, apenas 2 bases foram destruídas. Sentindo-se arrependido, sua atenção se voltou para seu próprio poder. Capítulo 231. A batalha de agora provou que minha força ainda não era suficiente, caso contrário, eu não teria sido tão incomodado por aqueles mísseis. Por exemplo, se minha velocidade fosse 10 vezes maior que a do som em vez de 7, eu teria certeza de que destruiria facilmente aquela base, e os mísseis não teriam me afetado, evitando uma situação tão embaraçosa. Além disso, é óbvio que da próxima vez as armas militares serão ainda mais avançadas e difíceis de lidar. Se eu não melhorar minhas habilidades, enfrentá-los com minha força atual pode causar problemas. Enquanto pensava nisso, Sid absorveu mais energia de fótons, voltando sua atenção para o painel à sua frente. Progresso de desbloqueio, 74%. Com 75% ou 80%, eu conseguirei despertar a próxima habilidade. Ele pensou, olhando para seus pontos de energia recentemente esgotados com uma sensação de arrependimento. Atualmente a luz solar não era suficiente nem para repor totalmente sua energia de fótons, muito menos para reunir mais pontos de energia. O tempo passou rápido e logo o sol começou a se pôr. Um novo dia chegou com o sol da manhã brilhando. Nesse momento, a energia dos fótons de Sid já havia se recuperado completamente. Quando ele estava prestes a pausar seu outro treinamento de habilidade para coletar alguns pontos de energia e aumentar o progresso de desbloqueio de Baldur para 75%, de repente ouviu o som de passos no beco silencioso. Sid franziu a testa ligeiramente. Ao ver isso, ele se preparou para ficar invisível e deixar a área. Mas quando ele estava prestes a ativar sua invisibilidade, uma voz familiar o fez parar. Logan? Ele ouviu uma conversa não muito longe. Ciclope, você já o encontrou? Não? Ouvindo a conversa, Sid teve um palpite. Eles estão me procurando? Sid ponderou por um momento, hesitando. Após um breve momento de indecisão, ele decidiu parar de ativar sua invisibilidade e ver se o Wolverine tinha algo importante a dizer. Afinal, fazia muito tempo que ele não via Logan, desde que aquela base experimental enviou pessoas atrás dele. Com isso em mente, ele deu um passo em direção à fonte das vozes. Do outro lado, Logan parecia frustrado, ouvindo Ciclope e Tempestade em seu fone de ouvido, ambos relatando que não haviam encontrado o Messias. Eles passaram a tarde e a noite inteira procurando em todos os cantos da cidade, mas ainda não encontraram nenhum vestígio do Messias. Ele não pôde deixar de se perguntar se o Messias já havia deixado a cidade. Pensando nisso, o rosto de Logan ficou solene. A situação dos mutantes vinha piorando ultimamente, com os sentinelas os caçando implacavelmente. Ele não conseguia se livrar da sensação de impotência. Além do Messias e do Cavaleiro Branco, ninguém conseguiu deter os sentinelas. Enquanto Logan refletia sobre isso, ele suspirou profundamente. Ele estava quase convencido de que o Messias havia realmente deixado a cidade. Caso contrário, como teriam vasculhado todo lugar sem encontrá-lo? A expressão de Logan ficou ainda mais abatida. Mas quando ele estava prestes a aceitar essa realidade, passos de repente ecoaram de um canto escuro próximo.
Logan imediatamente ficou tenso e instintivamente virou a cabeça. No segundo seguinte, seus olhos se arregalaram em descrença. Da sombra saiu um jovem vestido de preto, carregando uma mochila preta. Como Sid estava mostrando o rosto dessa vez, Logan pôde ver claramente as mudanças. Por um momento Logan ficou atordoado, quase pensando que estava olhando para um deus. O rosto do jovem era incrivelmente bonito, impecável a ponto de não parecer humano. Se não fosse pelas dicas familiares em seu rosto, Logan poderia ter pensado que estava falando com a pessoa errada. Este era o Messias? Como ele mudou tanto? Percebendo a surpresa nos olhos de Logan, Sid não ficou surpreso. Após a transformação de seu corpo divino, poder divino de luz e divindade, sua aparência de fato mudou significativamente, tornando-se mais bonito, quase se aproximando da de um deus. Havia até uma aura ao redor dele que fazia com que as pessoas relutassem em olhar diretamente para ele. Messias. Sid, é você? Logan hesitou. Sid assentiu e perguntou: o que está acontecendo? Ele tinha alguns palpites, mas queria confirmar. Antes que Logan pudesse responder, uma voz surgiu em seu fone de ouvido. Logan, o que está acontecendo? Você encontrou o Messias? Tempestade e Ciclope perguntaram ansiosamente pelo fone de ouvido de Logan. Sim, eu encontrei o Messias. Assim que ele disse isso, Tempestade e Ciclope ficaram incrédulos e chocados. Eles realmente o encontraram? Eles rapidamente perguntaram a localização de Logan e correram até lá. Logo, Tempestade e Ciclope chegaram ao beco isolado, um após o outro. Era realmente o Messias. Olhando para o garoto parado em silêncio à distância, com sua aparência quase divina, tanto Tempestade quanto Ciclope ficaram cheios de alegria e espanto. Ao mesmo tempo, eles se sentiram um pouco perdidos, sem saber como abordar o assustador mutante de nível ômega diante deles. Especialmente Ciclope, cujos sentimentos eram incrivelmente conflitantes. Por um lado, eles precisavam da ajuda do Messias, mas por outro, suspeitava-se que esse menino havia matado Jim. Nessa situação, as emoções do Ciclope estavam naturalmente à flor da pele. Sem ninguém falando, um silêncio constrangedor preencheu o ar. Finalmente Sid quebrou o silêncio. Diga-me, por que você está me procurando? Ao ouvir a pergunta, os três finalmente se acalmaram. Sid. Logan começou a explicar. Não demorou muito para Sid entender a situação. Sentinelas, hein? Ele franziu a testa. Ele sabia tudo sobre aquelas máquinas que caçavam mutantes. Não muito tempo atrás, ele vasculhou uma cidade inteira em busca de sentinelas e destruiu cada um deles. Como resultado, nenhum outro sentinela ousou entrar naquela cidade, e ela se tornou um dos lugares mais seguros para mutantes. Diante do pedido de ajuda de Logan, Sid hesitou, pensando melhor. Ele não se importava em destruir mais sentinelas, pois isso certamente causaria problemas para os responsáveis. Além disso, Logan e os outros sabiam a localização de algumas bases militares. Depois de pensar um momento, ele assentiu. Ao ver o Messias concordar, Tempestade e os outros ficaram muito felizes. Eles rapidamente repassaram a notícia ao Professor X, que ficou chocado e confuso. Um mutante de nível ômega. Que tipo de pessoa era esse Messias? O mistério sempre parecia cercá-lo. Não apenas o Professor X, mas o resto dos mutantes na Mansão X, incluindo Fera, ficaram igualmente perplexos. Capítulo 232. Havia muita confusão nos corações do Professor X e dos outros quando se tratava do Messias. Embora o vissem frequentemente por meio de imagens de satélite, nunca haviam interagido com ele de perto, o que os deixou cheios de perguntas sobre ele. Nessas circunstâncias, esse foi o primeiro encontro deles. Na Mansão X, o Professor X, Anki, Fera e alguns alunos, incluindo o Homem de Gelo e Gata Fantasma, estavam esperando na pista de pouso da mansão. Zumbido. Um jato preto voou rapidamente e pousou lentamente na pista enquanto eles observavam com expectativa. Conforme a rampa descia, todos viram um grupo descendo. O Professor X, o Homem de Gelo e os outros olharam além de Logan e os outros, que estavam vestidos com trajes X pretos, e fixaram os olhos na última figura. Essa pessoa estava vestida de preto, seu rosto era incrivelmente bonito, impecável e nada humano, perfeito demais para ser olhado diretamente. Uma aura estranha o cercava. Qualquer um que olhasse para ele sentia uma pressão intensa e uma sensação de sufocamento. Este era o Messias. Os alunos, incluindo o Homem de Gelo, ficaram atordoados e suas expressões rapidamente se transformaram em medo. A aparência do Messias superou em muito o que eles imaginavam, causando um profundo sentimento de intimidação. Antes da chegada do Messias, eles pensaram em fazer perguntas a ele, sobre o quão poderoso ele era e sobre suas habilidades de nível ômega, mas agora, Gata Fantasma, Homem de Gelo e os outros não ousaram mais se aproximar dele. Fera, Anki e o Professor X estavam olhando com admiração para o Messias que se aproximava lentamente. Este é um mutante nível ômega? Não é de se admirar que ele pareça tão extraordinário, pensou Anki. Conforme o jovem se aproximava, o Professor X não conseguiu suprimir sua curiosidade e instintivamente usou seus poderes psíquicos para sondar a mente do Messias. Normalmente, isso não era algo que ele fazia com frequência. Na verdade, em circunstâncias normais, ele não invadiria a mente de alguém casualmente. Mas o Messias era muito especial, não apenas como mutante de nível ômega, mas também com um poder aterrorizante. Se ele perdesse o controle, as consequências seriam catastróficas. Todos os eventos recentes provaram o quão perigoso o Messias era.
O professor X chegou a suspeitar que a velocidade com que o Messias se movia, 7 vezes a velocidade do som, e a destruição de um raio de 2 quilômetros, não representavam nem mesmo sua força total. Assim como alguns outros, o professor X também acreditava que o Messias estava escondendo seu verdadeiro poder. Se fosse esse o caso, seria assustador. Além disso, sua curiosidade natural sobre o Messias o levou a usar seus poderes psíquicos para investigar mais a fundo. No segundo seguinte, sem que ninguém percebesse, uma poderosa onda de energia psíquica se espalhou em direção a Sid. Mas instantaneamente Sid detectou, percebendo que o professor X estava tentando invadir sua mente. Sem pensar, o imenso poder mental de Sid surgiu, bloqueando e protegendo-o da intrusão. No momento seguinte, Sid voltou seu olhar para o homem careca de terno sentado na cadeira de rodas, o professor X. Os dois olhares se encontraram no ar, um com uma expressão calma, o outro com um olhar de espanto. Messias, você! O professor X murmurou em choque. Professor, o que está acontecendo? Ciclope e os outros voltaram o olhar para ele. Logo, eles perceberam que o Messias e o professor X estavam envolvidos em uma troca silenciosa. Ciclope e os outros imediatamente começaram a especular. Poderia ser. Com certeza, no momento seguinte, o professor X murmurou, incrédulo. É inimaginável. Seu poder mental é incrivelmente forte. O que? Professor? Ciclope e os outros ficaram perplexos, e a curiosidade tomou conta de seus corações. O poder mental de Sid também é tão forte? Logan perguntou surpreso. Todos viram o professor X concordar, seu rosto cheio de confusão e descrença. O professor X não conseguia entender como os poderes destrutivos do Messias já eram assustadores o suficiente, mas seus poderes mentais eram igualmente formidáveis? Durante o incidente do Apocalipse, o professor X sentiu uma leve sensação, mas agora, depois de vivenciá-lo pessoalmente, ele ainda estava incrédulo, achando que era impossível. Em sua percepção, o poder mental do Messias não era mais fraco que o seu. Na verdade, ele sentiu vagamente uma energia aterrorizante escondida dentro do corpo do Messias, uma energia que o encheu de pavor. Só de imaginar aquela energia sendo liberada, ele sentiu arrepios na espinha. Ele é ainda mais assustador que Jim, pensou o professor X, sombriamente. Se Jim perdesse o controle, ainda haveria maneiras de detê-la. Mas se esse garoto perdesse o controle completamente? Recordando a cena da destruição da cidade, o professor X estremeceu novamente. Esperemos que esse dia nunca chegue. Enquanto pensava nisso, o professor X explicou brevemente a Logan e aos outros. O poder mental do Messias não é mais fraco que o do professor? Sem chance. Oh meu Deus! A Lince Negra, o Homem de Gelo, Logan, Ciclope e os outros ficaram completamente chocados, incapazes de acreditar no que ouviam enquanto se viravam para olhar para o Messias. Mal podiam acreditar no que ouviam. Um mutante de nível ômega. Ele era realmente tão poderoso e aterrorizante? Então este era um mutante de nível ômega? Gata Fantasma e Homem de Gelo ficaram atordoados, cheios de inveja e medo, suas mentes dominadas pelo espanto. Sid, no entanto, não deu atenção aos olhares deles e, em vez disso, franziu a testa levemente para o professor. Ele não ficou surpreso com as ações do professor. Normalmente, este homem não espionaria ninguém, mas no caso de Sid era diferente. Qualquer um na posição dele ficaria tentado a dar uma espiadinha. Foi também por isso que ele esperou até agora para conhecer o professor X. Somente com seu imenso poder mental atual, Sid se sentiu confiante para enfrentar qualquer usuário de habilidade psíquica. Ao mesmo tempo, ele não estava totalmente convencido pela imagem do professor X de um líder gentil e benevolente. Se o professor não seguisse as regras e usasse seus poderes para manipular os outros, a situação dos mutantes não seria a que é hoje. Claro, Sid também entendia algumas das razões por trás da personalidade do professor. Além de ter nascido em uma família rica, o que moldou sua visão de mundo de forma diferente da de Magneto, há muito tempo. O professor X percebeu a natureza aterrorizante de seu poder psíquico. Para evitar se tornar mal, ele tomou uma medida de precaução. Ele havia dividido uma parte de sua consciência para absorver quaisquer pensamentos negativos e impulsos obscuros. Essa medida autoimposta foi a razão pela qual ele sempre manteve um estado pacífico e iluminado. Capítulo 233. Esse tipo de comportamento era típico dele. O professor X certa vez construiu uma gaiola mental bem no fundo da mente de Jean Grey, tentando trancar a personalidade destrutiva da Fênix Negra. Infelizmente, nenhuma das gaiolas mentais que o professor X criou durou indefinidamente, incluindo aquela que ele criou para si mesmo. Sid lembrou que no futuro, durante um incidente em que Magneto enfureceu o professor X, um Charles furioso invadiu à força a consciência de Magneto. Ao fazer isso, o selo que suprimia seus próprios pensamentos negativos foi quebrado. A fusão da consciência negativa dele e de Magneto deu origem a uma entidade poderosa. Uma entidade conhecida como Onslaught. Onslaught exterminou vários super-heróis, e se não fosse por Franklin, o mutante que os reviveu, inúmeras vidas teriam sido perdidas. Depois de pensar por um momento, Sid voltou sua atenção para o professor X. Perto estava seu velho conhecido, Chris, corpulento, robusto e com um rosto um tanto envelhecido porém bonito, lembrando um homem de meia-idade. Parecia que queria dizer algo, mas hesitou. Antes que ele pudesse falar, Sid olhou para o professor X e disse: "Onde estão aqueles robôs sentinelas? Leve-me até eles." Logan e os outros olharam surpresos para Sid. Ele já estava pronto para enfrentar os sentinelas?
Sem nenhuma preparação? Eles estavam prestes a expressar preocupação, mas então se lembraram de que aquele era o Messias que estava diante deles. Se o Messias não conseguiu lidar com os robôs sentinelas, então ninguém conseguiria. Ciclope, Scott respondeu seriamente. Messias, eu o levarei lá. Eu também vou, acrescentou Tempestade, Ororo. Ao ouvir isso, Logan também expressou seu desejo de ir. Scott virou-se para os outros, preocupado. Não, os sentinelas são muito perigosos. Eu irei sozinho com o Messias, se algo acontecer. Antes que ele pudesse terminar, Logan interrompeu. Ciclope, pare de reclamar. Eu disse que vou, então vou. Tempestade concordou com a cabeça. Vendo que não conseguiria convencê-los do contrário, Scott finalmente cedeu, e os três concordaram em ir juntos. Logo, eles saíram da mansão X e entraram em um carro preto, indo em direção à área onde os sentinelas eram frequentemente vistos. Espero que tudo corra bem, murmurou o professor X preocupado enquanto observava o carro preto se afastar. Hank, fera de pé ao lado dele, tranquilizou. Não se preocupe, professor. Com o Messias aqui, tudo ficará bem. Charlie sabia disso, mas a natureza aterrorizante dos robôs sentinelas o impedia de se livrar da ansiedade. Enquanto conversavam, nenhum dos dois percebeu que Homem de Gelo, Gata Fantasma e alguns outros estudantes tinham desaparecido. Naquele momento, Homem de Gelo e os outros entraram em um carro, seguindo a direção para onde Sid e o grupo tinham ido. Bob, isso não é uma má ideia, disse Gata Fantasma, Kitty, com uma expressão preocupada. Claramente, ela não aprovou seguir Logan e os outros. O que há para ter medo? Não vamos lutar, estamos apenas observando a distância, disse Ludwig, um jovem mutante, entusiasmado. Bob, Homem de Gelo, concordou. Ele tem razão, Kitty. Vamos só assistir de longe. Você não quer ver a luta? Não está curiosa? Ao ouvir isso, Gata Fantasma hesitou, mas no final, sua curiosidade levou a melhor e ela seguiu com o plano. Com um carro na frente e outro atrás. Depois de mais de meia hora, o grupo chegou ao local onde os robôs sentinelas foram avistados. Sid saiu do carro e observou a área vasta e desolada. Não havia sentinelas à vista. Ele se virou para Logan e os outros prestes a perguntar algo, quando de repente ouviu um barulho à distância. Um som estrondoso ecoou ao longe. Sid olhou na direção do barulho e começou a caminhar em sua direção. Atrás dele, Tempestade, Logan e Ciclope estavam confusos. Sid, aonde você está indo? Logan gritou. Não obtendo resposta, os três, confusos e desamparados, o seguiram. Depois de um momento, a expressão de Logan mudou. Ele parecia ter ouvido alguma coisa. O que houve, Logan? Antes que Tempestade pudesse perguntar, ela também ouviu o barulho, e seu olhar se voltou para a direção à frente. Quando os quatro dobraram uma esquina, eles se depararam com uma cena horripilante. À distância, 3 robôs sentinelas altos, esguios e pretos como breu atacavam implacavelmente um prédio. Estrondo. Um raio laser foi disparado, abrindo um grande buraco no prédio. Robôs sentinelas. Logan e os outros ouviram gritos fracos vindos de dentro do prédio. Ao mesmo tempo, eles viram o sentinela na extrema direita segurando um jovem, que parecia inconsciente em suas mãos. O homem tinha uma coleira no pescoço, um inibidor de poder mutante. Logan, Tempestade e Ciclope estavam em alerta máximo, concentrados nos robôs sentinelas. Não conseguiam deixar de se surpreender com a precisão com que Messias previra aquele encontro. O Messias sabia o tempo todo? Enquanto continuavam a observar os sentinelas à distância, os três não tinham certeza de como proceder ou como resolver a situação. Sem prestar atenção à hesitação de Logan e dos outros, Sid deu um passo à frente. Sid, Logan e os outros ficaram atordoados. Antes que ele desse muitos passos, os robôs sentinelas pareceram sentir algo e pararam seus ataques, todos virando suas cabeças em uníssono para olhá-lo. Era como se uma configuração específica tivesse sido acionada. Eles se concentraram apenas em Sid, ignorando completamente os 4 mutantes dentro do prédio. Até mesmo Logan e os outros mais distantes foram ignorados pelos sentinelas. Claramente, na programação deles, o Messias era o principal alvo de eliminação. Dentro do prédio, Wellington e os outros tremiam de medo. Robôs sentinelas. 3 monstros. O que faremos? Vamos morrer? Eles esperaram em desespero que o julgamento chegasse. De repente, eles perceberam que os sentinelas haviam parado de atacar. Confusos, eles espiaram cautelosamente para fora, apenas para testemunhar algo surpreendente. Os 3 robôs sentinelas negros olhavam fixamente para o longe. Eles não apenas pararam de atacar como também pareciam excepcionalmente cautelosos, sem fazer nenhum movimento. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Em sua perplexidade, eles seguiram o olhar dos sentinelas e viram algo que os deixou ainda mais confusos. À distância, no fim da linha de visão, eles conseguiam distinguir vagamente uma figura misteriosa vestida de preto, parada ali, aparentemente encarando os sentinelas. O que está acontecendo? Wellington e os outros ficaram confusos. O que os sentinelas estavam fazendo? Olhando para essa pessoa. Por que eles não estavam atacando? Esse comportamento era completamente contrário a tudo que eles sabiam sobre os sentinelas. Os sentinelas não deveriam ser implacáveis, violentos e rápidos para atacar a menor provocação? Essa estranha quietude desafiava tudo o que eles entendiam. Capítulo 234. Os robôs sentinelas estão com defeito ou algo assim? Porque eles estão apenas olhando para um homem de preto sem fazer nenhum movimento, como se não planejassem atacar primeiro.
Essa cena estranha e assustadora deixou Wellington e seu grupo perplexos e confusos. O que estava acontecendo? Enquanto estavam perdidos em pensamentos, um alarme soou de repente dentro de uma base experimental próxima. O som imediatamente chamou a atenção dos trabalhadores que monitoravam os sentinelas. Um alerta foi disparado? O que está acontecendo? Em frente a várias telas de vigilância estavam sentados 2 homens vestidos com uniformes azuis. Esses homens eram responsáveis por supervisionar os robôs sentinelas, cada um dos quais tinha câmeras de vigilância instaladas para transmitir imagens em tempo real. Eles examinavam continuamente as telas de vigilância e, se notassem algo incomum, imediatamente relatavam aos seus superiores. No entanto, às vezes eles deixavam de perceber certas anomalias porque era impossível monitorar todas as telas ao mesmo tempo. Por esse motivo, os sentinelas foram programados para disparar um alerta caso algo sério acontecesse, como danos aos robôs. Ao ouvir o alarme, o primeiro pensamento foi que um dos sentinelas havia encontrado um problema ou até mesmo havia sido destruído. Com isso em mente, o xerife, um homem alto, magro e careca de meia-idade, pareceu surpreso e comentou: "Outro mutante poderoso apareceu?" O outro homem, um jovem de 20 e poucos anos chamado Klaus, pareceu chocado e perguntou: "Esse mutante é realmente forte o suficiente para destruir um robô sentinela?" Desde o início da operação de captura de mutantes, eles só ouviram esse alarme algumas vezes. E agora, outro disparou. Esse novo mutante era realmente tão poderoso? Os dois ficaram surpresos e confusos. Pensando nisso, eles imediatamente procuraram o sinal de vigilância que havia disparado o alarme. Assim que ficaram curiosos sobre a aparência do poderoso mutante, suas expressões congelaram de repente, seus olhos se arregalaram de horror. Na tela apareceu uma figura misteriosa vestida de preto. A princípio, eles pensaram que era apenas mais um mutante forte, mas depois de olhar mais de perto, não conseguiram esconder o medo. Essa figura misteriosa era familiar demais para eles, familiar o suficiente para deixar uma sombra psicológica. "Eu, Messias? Estou vendo coisas. Como pode ser ele?" O xerife e Klaus ficaram incrédulos. O Messias era diferente dos outros mutantes. Se fosse qualquer outro mutante, mesmo aqueles fortes o suficiente para destruir sentinelas individualmente, eles permaneceriam imperturbáveis e até avaliariam a situação com calma. Eles tinham visto tantos mutantes que se acostumaram a desprezá-los com um sentimento de superioridade, fossem eles comuns ou poderosos o suficiente para destruir os sentinelas. Mas ao ver o Messias, aquela sensação de superioridade e arrogância desapareceu instantaneamente, substituída por choque e terror. O mutante nível ômega. Chocados e aterrorizados, eles rapidamente notificaram seus superiores. Logo, Alessandro e o Dr. Bolívar foram alertados e correram para lá. "O Messias foi visto? Onde ele está?" Seguindo a orientação do xerife, o comandante da base Alessandro e o Dr. Bolívar rapidamente olharam para as imagens de vigilância do Messias. Era realmente o Messias. Num instante, ambos os homens sentiram uma sensação de pavor. "Há quanto tempo esse impasse está acontecendo?" perguntou Alessandro, olhando fixamente para o monitor. O xerife hesitou e perguntou: "Senhor, o senhor está perguntando quanto tempo durou o impasse?" Alessandro assentiu. Pensando por um momento, o xerife respondeu: "Uns 2 ou 3 minutos, eu acho." Ao ouvir isso, Alessandro e o Dr. Bolívar, que estavam cheios de medo, de repente seus olhos brilharam. Se antes eles estavam cautelosos com o Messias e achavam que os 3 robôs sentinelas estavam condenados, agora eles sentiam uma onda de expectativa. De acordo com a programação dos sentinelas, ao encontrar mutantes de nível ômega como Messias ou Cavaleiro Branco, além de disparar alertas, os robôs também entrariam em modo defensivo, adotando uma tática de retardamento. Enquanto os mutantes de nível ômega não atacassem primeiro, os sentinelas também não iniciariam o combate. Em vez disso, eles usariam o tempo para replicar completamente as habilidades de nível ômega. Se os sentinelas tivessem tempo suficiente para copiar poderes de nível ômega, até mesmo o Messias e o Cavaleiro Branco cairiam. Parece que a arrogância do Messias levou a melhor. Ele não aprendeu nada com o encontro anterior, então vamos mostrar a ele o poder dos sentinelas desta vez. Alessandro e o Dr. Bolívar zombaram, relembrando a vez em que um falso Messias apareceu e os sentinelas copiaram suas habilidades com sucesso. Naquele momento, eles quase conseguiam imaginar o Messias sendo derrotado e morto por seus próprios poderes. Enquanto Alessandro, o xerife e os outros observavam com expectativa, a cena no local era bem diferente. Sid, olhando para os 3 robôs sentinelas à distância, levantou uma sobrancelha. A razão pela qual ele ainda não havia atacado era para testar uma teoria. Depois de esperar por algum tempo e ver que os sentinelas ainda não tinham replicado nada, Sid rapidamente ficou impaciente. No segundo seguinte, ele continuou caminhando em direção aos sentinelas. Ao mesmo tempo, um carro parou à distância, e Homem de Gelo, junto com os outros estudantes mutantes, saíram. Assim que chegaram, eles viram Messias caminhando em direção aos robôs sentinelas. Ao ver isso, Gata Fantasma, Homem de Gelo e os outros estudantes mutantes sentiram uma sensação de tensão. O Messias conseguiria vencer? Embora o Messias mutante de nível ômega fosse incrivelmente forte em suas mentes, o medo que os sentinelas incutiam neles ainda era avassalador. Ninguém deixava de ter medo deles. Do outro lado, Logan, Tempestade e Ciclope compartilhavam preocupações semelhantes. Naquele momento, quando Sid se aproximou, os 3 robôs sentinelas finalmente reagiram.
Em um instante, o corpo negro de um dos sentinelas se moveu, transformando-se em um vermelho intenso, como se fosse feito de lava derretida. No segundo seguinte, uma espessa coluna de fogo disparou em direção a Sid. Ao mesmo tempo, o corpo de outro sentinela começou a se cristalizar, e uma camada de cristal apareceu no corpo de Sid. Estava claro que essa era a habilidade de um mutante com poderes de cristalização. Capítulo 235. Enquanto isso, outro robô sentinela desapareceu de seu local original em um instante, reaparecendo atrás de Sid, com sua mão direita formando uma ponta afiada, pronta para perfurar suas costas. Por um momento, o corpo de Sid ficou imobilizado pelo cristal, com uma coluna de fogo na frente dele e um sentinela atacando por trás. Em um instante, o ataque coordenado dos sentinelas foi surpreendentemente perfeito, fazendo parecer que Sid estava prestes a encontrar seu fim. De longe, Wellington e seu grupo, que estavam confusos momentos antes, agora observavam horrorizados, sentindo uma profunda sensação de pavor. Mais um camarada iria morrer? Ao mesmo tempo, Logan e os outros ficaram assustados, enquanto o Homem de Gelo e os alunos ficaram pálidos. Na base experimental, Alessandro e o Dr. Bolívar sentiram uma pontada de descrença. Será que o Messias poderia ser pego de surpresa e morrer nesse ataque furtivo? Com os dois homens observando ansiosamente, assim como os olhos de Logan e dos outros. Experiência de escudo de rebote mais um. Experiência de escudo de rebote mais um. Tanto o pilar de fogo que se aproximava quanto o espinho apontado para as costas de Sid foram bloqueados, parando do lado de fora do seu corpo. Para o observador externo, parecia que Sid nem havia se movido, mas ele havia parado ambos os ataques. No mesmo momento, uma luz radiante emanou de seu corpo. Sob o brilho, o cristal que o prendia se dissolveu como água, como se nunca tivesse existido. Sid continuou caminhando sem parar. Enquanto ele caminhava, uma luz azul começou a se formar em sua mão direita. Experiência da coluna de luz espiritual mais um. Com um estrondo alto, uma enorme coluna de luz azul com mais de 100 metros de comprimento apareceu e no instante seguinte desceu do céu, atingindo o robô sentinela. Parecido com lava. Naquele momento, tanto Logan e seu grupo, Homem de Gelo e os outros quanto os sobreviventes, o grupo de Wellington, todos ficaram atordoados. Assistir a uma transmissão ao vivo era totalmente diferente de vê-la na vida real. Na visão grande angular de um satélite, tudo parecia tão pequeno. O Messias já havia usado esse feixe de luz azul antes, mas quando o viram naquela época, não pareceu tão avassalador. Agora, olhando para o enorme raio azul que se estendia por mais de 100 metros e caía com uma força assustadora, todos ficaram sem palavras. Sob o feixe azul, o robô sentinela parecia lamentavelmente pequeno. Estrondo. Num piscar de olhos, o raio atravessou o corpo do robô sentinela. Rasgar. O sentinela, semelhante à lava, foi imediatamente cortado ao meio. Num piscar de olhos, o robô sentinela foi descartado. No segundo seguinte, Sid calmamente desviou o olhar para o sentinela que empunhava o cristal. Com um leve movimento de sua mão direita, o raio de luz do espírito ainda presente cortou o segundo sentinela. Sovosh. Sob o olhar atordoado de Logan e dos outros, o robô, que parecia ser feito de água, foi instantaneamente cortado em vários pedaços. Finalmente, Sid voltou sua atenção para o último sentinela restante. Naquele momento, o sentinela pareceu sentir perigo e começou a se transformar rapidamente em uma forma prateada. Tanto o grupo de Sid quanto o de Logan reconheceram essa forma. Era o modo Colossus. Nessa forma, o corpo do sentinela seria incrivelmente resistente, perdendo apenas para o adamantium. Enquanto Logan e os outros observavam, o Messias simplesmente levantou a mão direita e estendeu o dedo indicador. No segundo seguinte, o som de vidro quebrando encheu o ar. Crack, crack, boom. O som de vidro quebrando foi seguido por uma onda de choque aterrorizante. Estrondo. A expressão de Sid permaneceu calma. Num piscar de olhos, o sentinela que estava diante dele foi lançado para trás com uma força tremenda. Simultaneamente, cacos de vidro transparente e quebrado se espalharam em uma velocidade incrível. Sob os olhares atordoados de Logan e dos outros, os cacos de vidro quebrado cortaram o corpo de aço do sentinela. Quando o sentinela voou para trás, seu corpo foi cortado em pedaços no ar. Clong, clong, clang. O som de fragmentos de metal atingindo o chão ecoou. Num instante, a cena ficou em silêncio. Logan e os outros olhavam fixamente para a cena diante deles. Os sentinelas, que eles consideravam incrivelmente difíceis de lidar, agora não passavam de pilhas de sucata num piscar de olhos. Eles pensaram que o Messias usaria suas habilidades ômega para eliminar os sentinelas. Mas em vez disso, ele nem usou suas habilidades ômega. Com apenas alguns movimentos casuais, ele bloqueou vários ataques e então eliminou calmamente 2 dos sentinelas. Com outro movimento casual, ele apontou levemente sua mão direita, e o último sentinela aterrorizante foi destruído em um instante. Naquele momento, Logan e os outros ficaram atordoados, olhando fixamente para os restos dos sentinelas espalhados ao redor deles e depois de volta para Messia. Eles imaginaram a distância entre o Messias e os sentinelas, até pensaram na batalha entre os dois, mas nenhum deles previu o que tinha acabado de acontecer. A distância entre eles era tão grande assim? Não foi apenas uma vitória esmagadora, foi como esmagar 3 formigas casualmente. O que eles precisariam pagar um preço enorme para realizar, o Messias fez sem esforço algum.
Nesse momento, Homem de Gelo e os outros olharam para Messia como se estivessem olhando para um monstro. Enquanto Logan e os outros estavam atordoados, na base experimental, Alessandro, Dr. Bolívar e Sheriff estavam igualmente em choque. Esse tipo de poder. O comandante Alessandro, o Dr. Bolívar e o xerife ficaram profundamente abalados. O poder do Messias realmente se tornou tão aterrorizante? E isso sem nem mesmo usar suas habilidades mutantes de nível ômega. Foi somente comparando-o aos sentinelas que eles realmente perceberam a extensão da força atual do Messias. Mas havia algo mais que deixou Alessandro e o Dr. Bolívar completamente perplexos. Depois de todo esse tempo, os sentinelas ainda não conseguiram copiar nenhuma das habilidades do Messias? Mesmo que eles só pudessem copiar habilidades por um curto período de tempo antes que elas se tornassem ineficazes, copiar ainda era copiar. Mas agora, eles nem isso conseguiram fazer? O que estava acontecendo? Eles ficaram incrédulos. Claro, eles não sabiam que os genes de Sid tinham se tornado complexos demais para os sentinelas replicarem em um curto espaço de tempo. Ainda assim, embora os sentinelas não pudessem copiar seus poderes, suas próprias habilidades inerentes ainda eram problemáticas. Se viessem em grande número, onda após onda, ainda poderiam causar problemas para ele. Enquanto o comandante Alessandro e o Dr. Bolívar ficaram em choque, os 4 sobreviventes, Wellington e seu grupo, olhavam fixamente para o misterioso Homem de Preto. Vendo suas habilidades familiares e a maneira como ele facilmente despachou os sentinelas, Wellington e seu grupo ficaram profundamente abalados e finalmente reconheceram quem ele era. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Wellington e seu grupo finalmente entenderam por que os sentinelas estavam olhando para a figura misteriosa e não ousaram atacar antes. Afinal, não foi um mau funcionamento. Naquele momento, Wellington e seu grupo ficaram completamente chocados. É o Messias? Olhando para a figura distante do misterioso jovem de preto, eles não conseguiam acreditar. O Messias apareceu aqui? Não é de se admirar que os sentinelas tenham se comportado de forma tão estranha. Além disso, eles ficaram igualmente impressionados com o poder do Messias. Os 3 sentinelas que quase os mataram e os deixaram impotentes, estavam igualmente indefesos diante do Messias. Era como se ele estivesse passeando casualmente pelo parque, esmagando 3 insetos sem esforço. Por um momento, os 4 ficaram cheios de admiração. Somente quando viram o Messias se virando para ir embora é que eles ousaram dar um passo à frente. Eles correram e levantaram seu companheiro inconsciente, que havia sido atingido pelos sentinelas e tinha o colar inibidor de poder mutante colocado nele. Durante a batalha, Sid evitou deliberadamente atacá-lo, ou os 4 teriam ficado apenas com um cadáver. Wally, acorda. Wellington sacudiu seu amigo inconsciente. Cug. Logo o jovem chamado Wally acordou. Onde estou? Vocês também foram pegos? Perguntou Wally, horrorizado. Wellington e os outros 3 balançaram a cabeça. Não, nós fomos salvos. O que? Wally ficou atordoado, sem entender o que havia acontecido. Salvo? Daqueles poderosos sentinelas? Por um momento Wally achou difícil de acreditar. Era o Messias. Ele nos salvou. Graf apontou para a figura distante. Wally instintivamente virou a cabeça e viu a figura misteriosa de preto se afastando. Messias? Wally murmurou em choque. Nesse momento, Wellington e os outros começaram a conversar animadamente. Wally, você não tem ideia de como o Messias é incrível. Ele eliminou aqueles 3 sentinelas num piscar de olhos. Wally ficou sem palavras. Num piscar de olhos? É exagero, né? Enquanto ouvia o relato dos eventos e olhava para a figura distante, o coração de Wally se encheu de admiração, reverência e um profundo senso de reverência. Enquanto eles discutiam, Sid já havia se aproximado de Logan e dos outros. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, Sid falou primeiro. Lidar com eles um por um é muito lento. Eu mesmo vou cuidar disso. Com isso, seu corpo se ergueu do chão, e sob os olhares atônitos de Logan e dos outros, ele voou para longe. Ao ver a figura do Messias desaparecer, Logan e os outros abriram a boca, mas só conseguiram sorrir amargamente no final. De fato, se o Messias trabalhasse sozinho, ele provavelmente conseguiria eliminar os sentinelas muito mais rápido sem que eles o atrasassem. Ao se lembrarem do que tinham acabado de testemunhar, eles não conseguiram deixar de sentir uma mistura de desamparo, espanto e até um pouco de frustração. Eles eram todos mutantes, mas a distância entre eles e o Messias era tão grande. Enquanto Logan e os outros estavam desanimados, Homem de Gelo e os outros estudantes que estavam observando secretamente, discutiam animadamente o que tinha acabado de acontecer, exclamando de admiração. Enquanto as emoções de todos flutuavam, Sid voou vários quilômetros de distância, examinando habilmente a área abaixo. Sovosh. Sid aumentou sua velocidade para 7 vezes a velocidade do som, voando rapidamente sobre a cidade. Rapidamente, o som do vento rugiu pela cidade. Pessoas andando nas ruas ou comendo ouviam o barulho. Alguns ficaram confusos, enquanto outros vislumbraram uma figura cruzando o céu. Quem era? Tem alguém voando? Espere, poderia ter sido o Messias? Alguns acharam que a sombra passageira parecia familiar e ficaram em choque.
Não demorou muito para que eles obtivessem a resposta. Toda vez que Sid avistava um robô sentinela, ele parava brevemente para destruí-lo e então decolava novamente, deixando para trás um estrondo sônico. Embora não tenha permanecido por muito tempo, foi o suficiente para que os que estavam atentos o reconhecessem e até mesmo registrassem imagens dele. À medida que o Messias destruía mais e mais sentinelas, mais pessoas tomavam conhecimento de suas ações. Pessoas comuns ficaram aterrorizadas, enquanto os mutantes ficaram emocionados e gratos. Logo essa história virou manchete. Mais uma vez a figura do Messias apareceu diante do público. Ao ver o Messias destruir os robôs sentinelas com facilidade, inúmeras pessoas ficaram em choque e medo. Na base experimental. Maldito Messias! Meus sentinelas! O comandante Alessandro cerrou os dentes, enquanto o Dr. Bolívar estava inconsolável. Messias, sua arrogância não durará muito. O comandante Alessandro fervia de ódio. Com o tempo a base acumulou mais de 1000 sentinelas. Se eles os mobilizassem todos de uma vez em ondas, evitando serem eliminados de uma só vez pelo Messias. Nesse cenário, eles não acreditavam que o Messias sairia ileso. Além disso, quanto mais demorassem, mais sentinelas poderiam reunir, aumentando a probabilidade de derrota do Messias. Daqui a pouco, quando tivermos mais sentinelas, zombou o comandante Alessandro. Por enquanto, ele deixaria o Messias aproveitar seu breve momento de triunfo. Com isso em mente, ele imediatamente ordenou que todos os sentinelas da cidade se retirassem. Sovosh, Sid estava em alta velocidade no ar. Logo, ele notou os movimentos estranhos dos sentinelas. Eles estavam recuando? No segundo seguinte, ele alcançou vários sentinelas, suas mãos brilhando em azul. Experiência da coluna de luz espiritual mais um. Bom, um por um, os sentinelas foram destruídos. Então, num piscar de olhos, ele voou pelos arredores da cidade. Sentinelas que tentavam recuar eram rapidamente capturadas e eliminadas em um instante. Quanto mais Sid os limpava, melhor ele se sentia. Embora esses sentinelas não fossem uma ameaça real, ainda era gratificante mexer com os responsáveis. De fato, de volta à base misteriosa, o comandante Alessandro e o Dr. Bolívar estavam fervendo de raiva, desejando poder destruí-lo. Se olhares matassem, Sid já teria morrido inúmeras vezes. Mas diante do poder de Sid, sem a preparação adequada, eles não podiam fazer nada além de ferver em raiva impotente. Logo, além de alguns sentinelas que se esconderam ou conseguiram escapar sem serem notados, a maioria dos sentinelas da cidade foi exterminada. Todo o processo levou menos de 1 hora. Com o trabalho concluído, Sid voou de volta para onde Logan e os outros estavam esperando. Não demorou muito para que ele chegasse e visse Logan, Tempestade e Ciclope conversando com o Homem de Gelo e os mutantes resgatados. Capítulo 237. Quando o som de um estrondo sônico ecoou, Logan e os outros instintivamente pararam de falar e se viraram para olhar. A cena se acalmou. Olhando para a figura flutuando no céu, silhuetada contra a luz do sol, mesmo sabendo que ele era um aliado, Logan e os outros não conseguiram evitar sentir pressão. Antes que pudessem perguntar qualquer coisa, Sid falou primeiro. Os robôs sentinelas desta cidade foram eliminados. Pode haver alguns escondidos, mas não deve haver muitos sobrando. Tão rápido? Em menos de 1 hora, dezenas de sentinelas foram eliminados? Logan e os outros olharam fixamente para a figura no céu, pensando nele como um deus. Sid então pensou por um momento antes de continuar. Ouvi dizer que você sabe a localização de várias bases militares. Diga-me onde elas ficam. Ciclope hesitou brevemente, mas no final, ele deu os locais ao Messias. O que acontecer depois disso não é problema dele. De qualquer forma, ele não gosta muito do exército. Embora ele se perguntasse se o professor teria algo a dizer sobre isso mais tarde. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Scott, ele compartilhou todas as informações que sabia, até mesmo tirando um mapa do bolso, o que mostrava que ele estava preparado para isso. Sid flutuou até lá, pegou o mapa e olhou para os 5 locais marcados. Já estou indo. Com o mapa na mão, Sid não ficou ali por muito tempo. Seu corpo decolou novamente. Bum! O estrondo sônico ressoou. Bloqueando a rajada de vento que se seguiu, Logan e os outros hesitaram, mas só conseguiram observar enquanto o Messias desaparecia de vista. Percebendo que o Homem de Gelo e os outros pareciam abatidos, Logan ofereceu algum conforto. Não se preocupem, encontraremos o Messias novamente algum dia. Com isso, eles partiram juntos, voltando para a Mansão X. Na entrada da mansão, o professor X, que esperava há algum tempo, sorriu ao vê-los retornar. Entretanto, ao perceber que o Messias havia partido, ele suspirou. Por algum motivo, ele sentia um profundo carinho pelo Messias. Mesmo quando este fazia coisas como destruir uma cidade, ele instintivamente escolhia ignorar o que acontecia. A princípio, ele queria falar com o Messias, na esperança de orientá-lo e impedi-lo de perder o controle. Mas agora parecia que não havia oportunidade. Só espero que nunca chegue o dia em que o Messias perca o controle, murmurou o professor X com um suspiro. Enquanto o professor X estava imerso em pensamentos, Sid estava sentado no topo de um arranha-céu, absorvendo energia de fótons enquanto estudava um mapa em sua mão. Logo, ele selecionou as 2 bases militares mais próximas de sua localização. Quanto aos outros 3, ele decidiu ignorá-los por enquanto para não dar tempo aos militares de preparar uma emboscada.
Com isso em mente, Sid entrou em uma área isolada, ativou sua invisibilidade e no segundo seguinte, voou em direção a uma das bases militares marcadas no mapa. Em menos de 10 minutos, ele chegou ao local. Ele desativou sua invisibilidade e pairou dezenas de metros acima do solo, olhando para a sombria base militar abaixo com um leve sorriso. Uma luz azul se reuniu em sua mão enquanto ele se preparava para liberar sua coluna de luz espiritual. Mas de repente, um pensamento passou pela sua mente. Isso mesmo, a energia no espaço vazio do meu escudo de rebote acumulou bastante. Ele se lembrou de toda a energia que absorveu dos mísseis durante batalhas passadas. Perfeito, posso economizar um pouco de energia de fotos e coletar mais pontos de energia. Pensando no progresso de desbloqueio de 74% da habilidade de Baldur, Sid fez uma pausa antes de liberar sua coluna de luz espiritual. Ele se concentrou na energia armazenada no espaço vazio de seu escudo de rebote e no segundo seguinte começou a extraí-la. Dentro da base militar, alguns oficiais trabalhavam enquanto outros conversavam distraidamente. Aquele maldito Messias é tão arrogante, agindo como se nós nem importássemos. Quando tivermos a oportunidade, mostrarei a ele quem manda. Enquanto assistiam à notícia de que o Messias havia destruído os sentinelas, muitos oficiais resmungaram com raiva, alguns até rindo e zombando dele. Eles brincavam e não levavam o Messias a sério. Afinal, que mal poderia haver em falar assim? O Messias não saberia e de qualquer forma não poderia tocá-los. Mas enquanto pensavam nisso, um som estranho ecoou do céu. Um por um, os policiais instintivamente olharam para cima. Seus olhos se arregalaram de terror e choque. Acima deles, uma enorme explosão de energia ígnea apareceu no céu. Estrondo. A energia armazenada no escudo de rebote surgiu. O que está acontecendo? Por que houve uma explosão? Não. Aos olhos aterrorizados e incrédulos dos policiais, a explosão os engolfou. Bom, bom, bom. As explosões ensurdecedoras sacudiram a área, fazendo os policiais voarem. Olhando para a vasta área afetada pela explosão, Sid levantou uma sobrancelha, surpreso. Mas então ele percebeu que esse resultado era normal, afinal, ele havia sido bombardeado inúmeras vezes. E o espaço vazio havia absorvido uma quantidade enorme de energia, seja energia explosiva ou força cinética. Muitos dos mísseis detonaram muito perto dele, e antes que pudessem explodir completamente, a maior parte de sua energia foi absorvida pelo escudo de rebote. Toda aquela energia havia se acumulado no espaço vazio e sob seu controle, nada dela havia se dissipado, deixando uma enorme reserva. A base militar abaixo não era particularmente grande, então toda a instalação foi imediatamente engolida pela explosão, engolindo tudo dentro dela. Os policiais mal tiveram tempo de sentir medo antes de serem consumidos pela explosão, perecendo em desespero. Depois de examinar a base, agora completamente consumida pela explosão, Sid balançou a cabeça e voou em direção à próxima base. Quanto à base destruída, não havia chance de alguém ter sobrevivido. Até mesmo um pequeno terremoto pode matar pessoas. Imagine uma explosão como essa. Sid não achava que a base tivesse sistemas de defesa de alto nível. Mesmo que tivessem, os oficiais não teriam tempo de alcançá-los. Pouco depois que Sid saiu, os militares souberam do incidente. Eles rapidamente retiraram imagens da cena. Aquilo foi uma explosão? O que está acontecendo? Observando as imagens da explosão que atingiu toda a base, vários oficiais militares dos Estados Unidos ficaram chocados e confusos, incapazes de entender o que havia acontecido para causar tamanha devastação. Um ataque terrorista? Quanto ao Messias, eles nem sequer o consideravam uma possibilidade. Afinal, o Messias não tinha essas habilidades. Como poderia ter sido ele? Enquanto eles ainda estavam confusos, alguém mostrou outro pedaço de filmagem. A tela mostrou a figura borrada de um homem misterioso vestido de preto. O que é aquilo? Capítulo 238. Embora a imagem estivesse borrada, o misterioso homem de preto parecia muito familiar para todos os presentes. Messias? Como isso é possível? É ele mesmo? Inúmeros oficiais militares dos Estados Unidos ficaram chocados e incrédulos. Aquela explosão aterrorizante foi causada pelo Messias? Quando o Messias ganhou essa habilidade mutante? Aquela explosão destruiu uma base militar inteira. Se o Messias tivesse usado suas habilidades mutantes familiares, eles talvez não tivessem pensado muito nisso. Mas esse poder desconhecido. O Messias ficou mais forte ou despertou novas habilidades mutantes? Isso é impossível. Como uma coisa dessas pôde acontecer? Ele deve ter usado algum tipo de truque. Vozes de discussão encheram a sala. Talvez a filmagem esteja errada? Talvez não seja o Messias, apenas alguém parecido com ele? Assim que alguém sugeriu isso, eles de repente receberam um sinal de socorro de outra base. Quando a tela mudou para outra base, eles viram a única pessoa que não queriam ver. Flutuando acima da base estava o misterioso homem de preto, o Messias. Naquele momento suas mãos brilhavam com luz azul. Sob os olhares horrorizados de inúmeras pessoas, o Messias brandiu um enorme raio de energia azul com mais de 100 metros de comprimento, cortando casualmente a base militar como se fosse um brinquedo, sem demonstrar urgência ou esforço. Não importava como o pessoal da base retaliasse, seja lançando mísseis ou qualquer outra coisa, Messias permaneceu impassível, continuando a cortar calmamente a base.
Os policiais no local estavam claramente aterrorizados, com os rostos cheios de pavor. Logo, toda a base foi reduzida a escombros, com todos os oficiais morrendo em desespero. Ao assistir à cena, os policiais presentes estremeceram. Ao mesmo tempo, eles chegaram a uma conclusão. A pessoa que destruiu a base anterior era de fato o Messias. Eles ficaram cheios de descrença. Além do terror, eles também estavam ardendo de raiva. Caramba! Este Messias estava se tornando cada vez mais arrogante. Se isso continuasse, ele se tornaria incontrolável. Será que ele achava que não tinham como lidar com ele? Se forem levados ao limite, eles podem muito bem jogar uma bomba nuclear nele e exterminá-lo. Eles se recusaram a acreditar que alguém, até mesmo o Messias, pudesse sobreviver a uma explosão nuclear. Logo, um general enfurecido deu a ordem para tomar contramedidas. Cada base militar começou a montar armadilhas, de uma forma ou de outra. Enquanto o Messias ousasse se aproximar, no momento em que ele destruísse uma base, as armadilhas seriam acionadas. Algumas das armadilhas eram poderosas o suficiente para destruir tudo em um raio de 10 quilômetros. Eles não acreditavam que o Messias sobreviveria a isso. Algumas bases estavam até vazias, sem uma única pessoa dentro. Se o Messias se aproximasse, elas detonariam, soterrando na explosão. Infelizmente para eles, quando estavam furiosos e ansiosos por vingança, Sid pareceu sentir algo e interrompeu a destruição das bases militares. Estava escurecendo em Nova York. Em um canto escuro, Sid desativou sua invisibilidade. Depois de destruir 2 bases militares, ele extravasou sua raiva e chegou ao limite do que podia fazer. Agora, ele ponderava o que fazer a seguir. Naquele momento, o simbionte Venom, que estava quieto há algum tempo, de repente emergiu de sua mão. Ao ver a pequena cabeça de Venom, Sid perguntou curiosamente: "O que está acontecendo?" Venom respondeu seriamente: "Sid, algo não está certo. Sinto o perigo se aproximando. Quanto mais o tempo passa, mais forte essa sensação se torna. Pode haver algum tipo de conspiração nos atacando." À medida que Venom passava mais tempo criando laços com Sid, eles se fortaleciam. Claro, essa força tinha um preço. Venom havia se tornado dependente de Sid, assim como os humanos precisam de oxigênio. Venom podia sobreviver separado de Sid por curtos períodos e ainda ser poderoso, mas se separado por muito tempo, seria como um peixe fora d'água, e seus poderes vacilariam, o que poderia levá-lo à morte. No entanto, Venom não se importava. Seu poder crescente era inebriante, deixando-o ansioso por mais. Se alguém tentasse separá-los, Venom seria o primeiro a revidar. Além disso, ficar com Sid havia aguçado muito o senso de perigo de Venom. Naquele momento, seus instintos gritavam que uma ameaça se aproximava. E considerando sua força atual, que nem mesmo Venom compreendia completamente, sentir perigo era altamente incomum. Claramente essa não era uma ameaça comum. Era algo significativo, possivelmente direcionado diretamente a Sid. Caso contrário, Venom não sentiria uma sensação tão intensa de perigo iminente. Ao ouvir o aviso de Venom, Sid parou para pensar. Com o passar do tempo, o perigo se aproximava? Depois de um breve momento de reflexão, ele rapidamente juntou as peças. Provavelmente eram os militares tramando novamente. Parece que não posso me dar ao luxo de diminuir o ritmo e ficar mais forte. Sid murmurou para si mesmo. Apesar de sua força atual, ainda não era suficiente. Se ele parasse de se fortalecer, poderia correr perigo e ser pego nas tramas dos outros. Com esse pensamento, a determinação de Sid se fortaleceu. Inicialmente, ele estava pensando no que fazer depois de lidar com as bases militares. Se praticaria suas habilidades ou reuniria pontos de energia para continuar desbloqueando os poderes de Baldur. Agora, ele percebeu que podia fazer as 2 coisas enquanto se concentrava em reunir outra coisa. E o que ofereceria o aumento mais rápido e significativo na força? As joias do infinito, é claro. Se ele conseguisse reunir todos os 6, seus poderes combinados poderiam elevá-lo ao nível cósmico. Sid estimou que sua força atual era próxima à de um pai celestial. E além do nível do Pai Celeste estava o nível cósmico, o nível de poder concedido pelas 6 joias do infinito combinadas. Infelizmente, as joias do infinito foram enfraquecidas por vários motivos. No momento, elas só conseguem atingir o nível cósmico. Embora as pedras fossem objetos externos, tê-las daria a Sid proteção adicional até que seu verdadeiro poder crescesse ainda mais. Enquanto pensava nisso, Sid não pôde deixar de se lembrar da crise iminente e do celestial escondido dentro do núcleo da Terra. Cada uma dessas ameaças representava um grande perigo, tornando a coleta das joias do infinito ainda mais urgente. Capítulo 239. Com esse pensamento em mente, Sid puxou uma mochila preta de trás dele. Quando ele abriu a mochila, 3 compartimentos separados foram revelados, cada um contendo um objeto brilhante. Lá dentro não havia nada além do Tesseract, a joia da realidade e a joia da mente, que ele havia removido do cetro. Como o cetro era muito grande, ele descartou o cajado, mantendo apenas a pedra preciosa no topo. Claro, ele ainda estava encapsulado, semelhante ao Tesseract. Acontece que com ou sem o cajado, Sid ainda podia usar a joia da mente depois de sentir seu poder. No momento seguinte, energia de fóton surgiu em sua mão enquanto ele agarrava o Tesseract. Enquanto isso, após alguma hesitação, Sid começou a imaginar o planeta onde o orbe, o recipiente da joia do poder, estava localizado. O orbe era semelhante ao Tesseract, ambos contendo joias do infinito, apenas o orbe continha a joia do poder. Ele se perguntou se o Tesseract poderia levá-lo àquele planeta.
Se não conseguisse, seu plano de coletar as joias do infinito estaria paralisado. Afinal, sem atingir o nível 5 com seu corpo divino, ele não teria a capacidade de sobreviver indefinidamente no vácuo do espaço. Enquanto isso, em uma galáxia distante e desconhecida, havia um planeta desolado. Relâmpagos ocasionalmente piscavam na atmosfera, deixando o planeta na escuridão, muito parecido com um dia nublado na Terra. Este planeta não era outro senão Morag, um mundo abandonado. Em meio aos ventos uivantes e à chuva torrencial, uma figura vestida com uma jaqueta de couro marrom avermelhada, com uma máscara exibindo olhos vermelhos brilhantes, apareceu. Se Sid estivesse lá, ele reconheceria instantaneamente a figura, ninguém menos que o Senhor das Estrelas dos Guardiões da Galáxia. Se o Homem de Ferro era conhecido como o mortal que estava entre os deuses, então esse homem poderia ser descrito como um deus que estava entre os mortais. O Senhor das Estrelas, cujo nome completo era Peter Jason Quill, tinha uma mãe humana e um pai celestial. Ego, o planeta vivo, um ser celestial. No entanto, Ego era um celestial incompleto. Ele possuía poderes de nível celestial, mas não possuía a forma física de um celestial. Inicialmente, Ego tinha apenas um cérebro, que gradualmente se desenvolveu em um planeta ao longo do tempo. Embora incompleto, o poder de Ego ainda era imenso, capaz de destruir frotas de naves espaciais com um simples gesto. Como filho de Ego, o Senhor das Estrelas herdou metade de sua linhagem celestial. Por enquanto, porém, o Senhor das Estrelas era apenas um humano comum, embora com um corpo único. Neste momento, Quill estava caminhando em direção a Morag procurando por algo. Não demorou muito para que ele, usando tecnologia avançada, chegasse a um palácio em ruínas. Enquanto ele entrava, Quill começou a dançar desajeitadamente durante o caminho. Depois de lidar com algumas criaturas imundas, ele chegou a um grande salão. Dentro do salão, um raio de luz brilhante continha uma esfera prateada do tamanho de um punho, a esfera contendo a joia do poder. O raio era uma medida de segurança para proteger o orbe. Claramente, atravessar o raio para recuperar o orbe seria difícil. Felizmente, Quill estava preparado. Ele colocou um pequeno dispositivo de gravidade no chão. Rapidamente, o orbe foi puxado pelo dispositivo, movendo-se em sua direção sob a força da gravidade. Com um clarão, o orbe se libertou do feixe e caiu sobre o dispositivo. Enquanto Quill alegremente pegava o orbe, sem saber das duas naves que o seguiam até o planeta, um aviso soou quando vários alienígenas invadiram a sala. Largue isso! O líder, um alienígena de pele negra segurando uma arma de energia, apontou-a para Quill e ameaçou. Depressa, abaixe isso. Diante da situação, Quill relutantemente jogou o orbe no chão. Olhando para as armas apontadas para ele, ele rapidamente levantou as mãos e explicou. Ei, cara, caiu. Relaxa, não tem problema nenhum. O alienígena de pele negra pegou o orbe e perguntou. Como você sabia disso? Quill mentiu imediatamente. Como eu poderia saber disso? Sou apenas um catador, catando coisas aqui e ali. Infelizmente, o alienígena não se deixou enganar e respondeu friamente. Você não parece um necrófago. Você está usando equipamento de devastador. Quill percebeu então que o alienígena havia reconhecido sua identidade como parte dos Ravagers, um grupo de piratas espaciais. Pensando rápido, Quill tentou blefar novamente. Eu também peguei isso. Depois de algumas idas e vindas quando os alienígenas tentaram capturá-lo, Quill viu uma abertura e chutou o orbe em direção ao alienígena que o segurava. No segundo seguinte, o orbe brilhou ao atingir o alienígena. Então, uma visão aterrorizante se desenrolou. Energia irrompeu do orbe, vaporizando instantaneamente os alienígenas da cabeça aos pés. Quill sacou as pistolas gêmeas de energia da cintura e atirou no alienígena de pele negra, agarrando o orbe mais uma vez. Com o orbe na mão, ele saiu correndo. Explosões de energia explodiram atrás dele, criando crateras enquanto Quill fugia desesperadamente. Após uma perseguição frenética, Quill mal conseguiu chegar ao seu navio, rindo enquanto subia a bordo e escapava. Um tempo depois, enquanto fugia em segurança, Quill recebeu um telefonema de Yondu, seu pai adotivo. Yondu havia tirado Quill da Terra a mando de Ego. Mas após descobrir os planos sinistros de Ego, Yondu optou por criar Quill em vez de entregá-lo aos Celestiais, dando-lhe a chance de crescer livremente, longe do controle de Ego. Durante a ligação, Yondu questionou o paradeiro do orbe. No entanto, Quill não tinha intenção de entregá-lo, optando por trair sua tripulação. Depois de uma conversa desagradável, Yondu desligou e imediatamente colocou uma recompensa pela cabeça de Quill. De volta a Morag, uma figura vestida de branco apareceu, segurando o Tesseract azul. Era Sid, agora vestindo sua roupa de cavaleiro branco. Então, está em Morag? O Tesseract é realmente impressionante. Ele realmente me trouxe aqui. Olhando para o ambiente desolado e escuro ao seu redor, Sid franziu a testa. Não querendo ficar em um lugar tão sombrio por muito tempo, ele começou a procurar. Depois de algum tempo, ele parou e franziu a testa para as marcas de batalha deixadas no chão. Eles já se foram. Felizmente, ele sabia para onde o Senhor das Estrelas iria em seguida. No momento seguinte, ele agarrou o Tesseract mais uma vez. Com um flash de luz azul, ele desapareceu de Morag. A luz azul piscou, e a figura de Sid reapareceu em outro planeta, Xandar. Quando ele apareceu, os olhos de Sid brilharam de curiosidade. O ambiente aqui era muito semelhante ao da Terra, mas os edifícios e arredores eram mais limpos e avançados. Naquele momento, ele estava flutuando no céu. Enquanto Sid se maravilhava com o novo ambiente, os alienígenas nas ruas abaixo ficaram boquiabertos, atordoados com sua aparição repentina.
Capítulo 240. Enquanto Cid olhava ao redor, ele ficou curioso sobre Xandar. Este planeta era a capital do Império Nova e podia ser considerado o planeta mais inclusivo da galáxia. Em Xandar, era possível encontrar todos os tipos de espécies, sem discriminação ou guerra. Cid abaixou levemente a cabeça, examinando a cena abaixo, e descobriu que isso era verdade. Além do ambiente notavelmente limpo, ele também viu muitos alienígenas de aparência estranha. A maioria deles era humanoide, embora sua pele e características faciais fossem estranhas. Enquanto Cid observava de cima, os habitantes de Xandar, junto com os alienígenas visitantes, olhavam para cima, boquiabertos. O que eles estavam vendo? Alguém estava mesmo flutuando no ar? O povo de Xandar ficou chocado com a visão. Mesmo em seu planeta avançado, ninguém tinha a capacidade de flutuar no ar. Não importava que tipo de espécie alienígena fosse, ninguém jamais tinha visto alguém voar. No entanto, ali estava uma pessoa desafiando toda a lógica, flutuando no ar. Não foi essa pessoa que apareceu aqui de repente? Como ele está voando? Quem é esse cara? Os alienígenas abaixo estavam cheios de curiosidade e confusão. Além disso, alguns deles notaram o cubo azul radiante que Cid segurava na mão. O que é essa coisa? Alguém se perguntou, intrigado. Enquanto isso, em outra parte de Xandar. O povo de Xandar é um bando de idiotas, todos vivendo suas vidas sem sentido e sem sentido. É patético. Uma pequena criatura parecida com um guaxinim, andando ereto e carregando uma arma prateada nas costas, resmungava sem parar sobre os xandarianos. Esse ser era Rocket, um guaxinim alienígena com inteligência aprimorada devido à modificação genética. Ágil e habilidoso com todos os tipos de armas, ele era um atirador de elite e atualmente trabalhava como caçador de recompensas. Em breve, ele se juntaria ao Senhor das Estrelas na formação dos Guardiões da Galáxia. Certo, Groot? Rocket se virou e viu seu companheiro, uma árvore humanoide chamada Groot, curvado sobre uma fonte, bebendo água avidamente. Groot, você poderia parar de beber dessa fonte suja? Isso é nojento, reclamou Rocket. Groot balançou a cabeça em negação. Eu vi você beber com meus próprios olhos. Por que você está mentindo para mim? Rocket estava prestes a começar outro discurso quando um alarme repentino soou no painel transparente que ele carregava. Parecia que um certo alvo procurado havia aparecido, disparando o alerta. Rocket verificou rapidamente o painel transparente e exclamou animado. Parece que conseguimos um trabalho. Vamos ver, cara azarado. Quem está pagando para te pegar? Enquanto ele falava, o painel exibiu uma linha de dados. Alvo para captura, Peter Quill. Tragam-no vivo. Empregador, Yondu Donta. Recompensa, 40.000 unidades. Ao ver a foto do Senhor das Estrelas e a informação, o rosto de Rocket se iluminou de alegria. 40.000 unidades? Groot, estamos prestes a ganhar na loteria. Virando-se para Groot, Rocket viu que ele ainda bebia da fonte. Com um suspiro, Rocket abaixou a cabeça exasperado. Um pouco mais tarde, Rocket estava rastreando o Senhor das Estrelas, observando-o entrar em uma loja. Senhor Quill, ao ver a pessoa que acabará de entrar, um alienígena de pele branca que parecia quase humano mostrou uma expressão de surpresa. Corretor, peguei o orbe, disse o Senhor das Estrelas, tirando do bolso do casaco e colocando-o sobre a mesa. Missão cumprida. Yondu não veio? Perguntou o corretor, confuso. Ao mencionar seu pai adotivo, o Senhor das Estrelas rapidamente se esquivou. Sem revelar seus planos de se rebelar, manteve uma expressão calma e respondeu. Ele queria, mas me enviou em seu lugar. Pediu para lhe dizer que suas sobrancelhas são as melhores do ramo. O corretor pareceu suspeitar de algo, mas não disse mais nada. Nesse momento, o olhar do Senhor das Estrelas se voltou para a esfera prateada sobre a mesa. Curioso sobre o objeto que tinha uma recompensa alta, ele perguntou. O que exatamente é isso? O corretor respondeu. É minha política nunca divulgar os nomes dos meus clientes ou suas solicitações. O Senhor das Estrelas franziu a testa. Quase fui morto por causa disso. O corretor respondeu casualmente. Isso faz parte do trabalho. Riscos fazem parte da profissão. Percebendo que não obteria nenhuma resposta, o Senhor das Estrelas lembrou-se dos alienígenas que o haviam atacado antes. Aqueles malucos com tubos na cabeça disseram que estavam trabalhando para um cara chamado Ronan. Ao ouvir Ronan, o corretor congelou, como se o nome tivesse despertado algo. Ele murmurou, Ronan? No instante seguinte, o corretor correu até o Senhor das Estrelas, pedindo desculpas. Sinto muito, Sr. Quill, mas se o Ronan estiver envolvido, não posso fechar esse negócio. Com isso, ele pegou o orbe da mesa e o empurrou de volta para as mãos do Senhor das Estrelas. Ei, que diabos! Protestou o Senhor das Estrelas ao ser empurrado para trás. Quem é esse cara? O corretor explicou. Ronan é um radical do Império Kree que despreza o Tratado de Paz. Ele não descansará até que Xandar, nossa civilização, seja exterminada. Kree? Império Kree? Sabendo quão poderoso o Império Kree era na galáxia, o Senhor das Estrelas rapidamente entendeu por que o corretor estava tão assustado. Mesmo entendendo a situação, o Senhor das Estrelas ainda estava furioso por ter sido expulso da loja. Calma, tentou argumentar. Eu não quero me envolver com alguém assim de jeito nenhum, insistiu o corretor impassível. Ah, mas você pode mexer comigo? Retrucou o Senhor das Estrelas, irritado. Sinto muito, Sr. Quill, mas preciso pedir que você saia, declarou o corretor, abrindo a porta e empurrando o Senhor das Estrelas para fora com força.
parado em frente à loja. O Senhor das Estrelas estava furioso. Ei, nós tínhamos um acordo. Antes que ele pudesse argumentar mais, o Senhor das Estrelas se virou e viu uma mulher de cabelos pretos e pele verde passando. À primeira vista, o Senhor das Estrelas ficou cativado pela aparência dela, sentindo-se um pouco tímido. O que houve? Perguntou a mulher de pele verde, que tinha o mesmo tom de pele do Hulk. O Senhor das Estrelas, suavizando o tom, apontou para a loja e respondeu: aquele cara lá dentro quebrou o acordo comigo. Eu realmente odeio pessoas sem integridade. Apresentando-se, ele rapidamente acrescentou: Peter Quill, também conhecido como Senhor das Estrelas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.